Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes. E vamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Como não ser grato a esse Deus tão maravilhoso, por tanto que faz por nós, pelo cuidado, pelo amor, pelas novas oportunidades que Ele nos dá a cada amanhecer. E com alegria e muita satisfação nós damos início a mais uma manhã com Deus. Vamos iniciar com uma oração de agradecimento. Agradecer ao nosso Deus por tanto que Ele faz por nós. Pai Celestial, exaltado, glorificado seja o Teu santo e maravilhoso nome. Pai, nós não temos palavras para agradecer Tua bondade, Tua fidelidade e tudo que o Senhor faz por nós. Reconhecemos que nada merecemos de Ti e agradecemos, pois, mesmo sem merecer, Tu se importa conosco. E ao respirarmos, nós possamos entender o quão dependentes somos de Ti, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Agradecemos também pelo privilégio de mais uma manhã com Deus e que Tu possas iluminar, direcionar com a Tua sabedoria a nossa mente, para que a Tua mensagem possa preencher os nossos corações. E ainda quero Te pedir, Senhor, que esteja abençoando os nossos ouvintes, livrando, Senhor, de todo mal, que eles possam sentir a Tua presença, o Teu cuidado, Teu amor. Cuida, Senhor, deles em todas as áreas das suas vidas. E que tudo que nós formos fazer seja para a honra e glória do Teu santo nome. E é no nome lindo, maravilhoso e poderoso de Jesus que oramos. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim em Romanos, capítulo 12, versículos 9 ao 12. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes.
Bom dia a todos, graça e paz. Seja sobre nós a graça do Senhor Jesus na manhã desse dia. Eu quero, para a nossa reflexão, ler na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6, que está escrito assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ó Senhor, obrigado mais uma vez por mais essa manhã de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela proteção, pelo cuidado e também por esse trecho da Tua Palavra que acabamos de ler e ouvir. Precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor, para entendermos a Tua Palavra. Pai, fale conosco, nos ajude, nos auxilie, pois queremos aprender do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele exorta os cristãos a viverem de modo digno da sua vocação, preservando a unidade do Espírito através da humildade, da mansidão, da longanimidade e amor. E Paulo destaca a base teológica dessa unidade em 7 elementos fundamentais: um corpo, um Espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai, formando uma igreja unida que deve manter o vínculo da paz. E eu quero, à luz desse texto, compartilhar com todos sobre o tema a unidade na diversidade. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele traz algumas exortações que devem ser praticadas na vida cristã. E Paulo traz essas exortações como um pai aconselhando e ensinando um filho. O apóstolo Paulo era uma autoridade escolhida e vocacionado por o próprio Senhor Jesus. Então tudo que Paulo traz aqui são ensinamentos que ele recebeu direto do Senhor. E ele traz algumas exortações que devem ser praticadas, como eu disse, na vida cristã. E quais são essas exortações? Em primeiro lugar, a primeira exortação de Paulo aqui é andar de modo digno. Paulo começa dizendo: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa palavra rogo-vos, ela traz a ideia de uma súplica constante e insistente de Paulo. Essa palavra pode ter várias interpretações, como implorar, convidar, solicitar ou mesmo consolar. E Paulo, ele utiliza esse termo, mas no sentido de exortar, que é animar e incentivar. O que significa andar de modo digno da vocação? Significa que uma vez que compreendemos a graça que nos alcançou, que nos redimiu e que nos resgatou, devemos viver e andar de modo digno que corresponde a esta salvação.
E Paulo dá as orientações necessárias como viver de forma digna. Nos versos 2 ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Também, de modo digno, os cristãos devem andar de forma correta, como deve ser. Não é de qualquer maneira. Essa maneira correta, ela requer obediência à palavra de Deus. Viver de modo digno do Senhor é um dos incentivos prediletos de Paulo. Ele escreveu aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 12, o seguinte: exortamos e consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino de glória. E também ele exorta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27, o seguinte: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isso é viver a unidade na diversidade. Paulo, ele exorta os crentes como um pai exorta um filho, como um pai ensina um filho, como um pai cuida de um filho. E quando ele diz aqui, viver a unidade na diversidade é independente das circunstâncias ou de situações adversas. Em segundo lugar, a segunda lição é as virtudes do caráter cristão. O que é que caracteriza o caráter cristão? É viver e lutar pela unidade da igreja. A unidade da igreja é fundamental para se viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E isso só é possível se tivermos amor uns para com os outros. E Paulo, ele escreveu aos Colossenses no capítulo 3, verso 14, o seguinte: acima de tudo isto esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Portanto, os cristãos devem viverem uma vida de amor uns para com os outros. E Paulo destaca 5 qualidades que resumem essa vida: humildade, mansidão, longanimidade, tolerância e amor. A humildade não era algo bem visto no mundo antigo, e principalmente entre os gregos. Eles nunca colocavam esta palavra num contexto de aprovação nem de admiração. Era também vista como sinal de fraqueza pelos romanos. E essa palavra era atribuída aos escravos. Mas o nosso maior exemplo é Cristo. Ele humilhou-se a si mesmo, mas foi exaltado sobremaneira. Ele trouxe um novo modo de viver, uma nova cosmovisão. Normalmente, quando achamos que somos superiores, quando pensamos que as nossas ideias e interpretações são melhores que as dos outros, nos tornamos indiferentes. Porém, a primeira característica de uma igreja de Cristo é a humildade. E assim sendo, reconhecemos a dignidade e o valor das outras pessoas como membros do corpo de Cristo, a sua igreja. Que Deus nos ajude a vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. Nos ajude nesta prática da humildade, da mansidão, do amor uns pelos outros, que é essas qualidades que caracterizam
a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a vivermos de modo digno, de um modo que corresponde à salvação que recebemos do Senhor, que esteja alinhado com a sua palavra, que esteja em conformidade com seus ensinamentos para a vida cristã. Que o Senhor abençoe e guarde a todos, tenham todos um bom dia. Quero amar como meu Jesus amou e se ofereceu, amando quem jamais o amou. Quero dar como ele se deu. Quero ver como meu Jesus viu aquela multidão, Obrigada, Senhor, por mais essa mensagem trazida aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos ensine a amar como Tu nos ama, com paciência, com bondade, com perdão, e que o amor ao próximo seja verdadeiro. Que nós possamos enxergar e ajudar uns aos outros. Que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia, direcionando os nossos passos e nos abençoando em nome de Jesus. Amém.